Olá, sejam bem-vindos, eu sou o professor Diego Salles e esse é o nosso primeiro vídeo sobre o Zotero. O Zotero é um gerenciador de citações e referência. Uma das tarefas mais trabalhosas que nós temos durante a elaboração de uma pesquisa científica é a escrita das citações e a escrita das referências, tá? Tanto uma quanto a outra precisa seguir, né? Elas precisam seguir uma série de padrões, uma série de normas, né? E o Zotero vem com a tarefa de automatizar boa parte desse processo para a gente. Eu cito algumas das principais funcionalidades do Zotero, né? A primeira delas, ele armazena e gerencia informações de diversos tipos de itens, como livros, teses e artigos. Lembrando que quando eu vou escrever uma referência de livro, eu tenho determinados campos, né? Ou seja, em livros, por exemplo, eu tenho que colocar a editora, em teses eu não tenho que colocar essa editora. Então tem campos que diferem de um item para o outro, tá? Então livros têm determinados campos, tese tem outros campos, né? Tem aqueles campos que são padrão, mas existem outros campos que a norma chama de complementar, certo? Uma outra funcionalidade é que ele é integrado aos principais editores de texto, tanto o Office Word, né, quanto o LibreOffice Writer. Ele possui diversos padrões de citações e referências, como Vancouver, Nature, ABNT. Aqui no Brasil a gente segue as NBRs que são da ABNT. Mas quando a gente vai escrever um artigo para fora do país, por exemplo, é comum que a gente utilize outros padrões de citação, tá? De citação e referência. E com o Zotero, com um simples clique, você consegue fazer toda essa modificação. Não há necessidade de recadastrar, por exemplo, aqueles itens que você já cadastrou anteriormente. Ele cria para a gente as citações e as listas de referência, né? A lista de referência, melhor dizendo. Ele sincroniza as citações e as referências de um documento. Então esse ponto aí é um ponto muito importante, é muito comum na medida que a gente vai avaliando os trabalhos, TCCs, artigos, né? É muito comum encontrar esse tipo de situação, citações que não constam na lista de referência e referências que não foram citadas no texto. Então ele faz esse sincronismo e evita esse tipo de problema. É uma outra grande vantagem dele. Algumas características do Zotero. Ele é um software livre, ou seja, ele pode ser baixado e instalado sem nenhum custo, né? Ele é multiplataforma, é algo também muito bom, merece ser destacado, né? Ele funciona muito bem em Windows, funciona muito bem em Linux. Eu rodo aqui a distribuição Linux chamada Ubuntu, ele roda perfeitamente no Ubuntu. E eu coloco o link de download dele aqui. A página é zotero.org/download. Então nessa página aqui, quando a gente chega na página de download dele, a gente vai ter duas opções, tá? Reparem que na primeira opção aqui que eu destaco em verde, ele coloca lá Zotero 5.0, que é a versão que nós estamos utilizando, for Linux, porque ele já identificou que o meu sistema operacional é Linux e ele já indica ali para mim a versão em Linux para baixar. Mas aqui abaixo tem macOS, Windows, Linux, 32 bits, tá? Então se você estiver usando o Windows, quando você abrir essa página, ele vai botar o fórum Windows para você aqui. E um outro ponto muito bacana é que ele funciona com o que ele chama de conector. O conector, na verdade, é uma extensão do navegador. Funciona para Chrome, para Firefox, tá? E essa extensão nos faz ganhar bastante tempo, porque às vezes eu vou salvar uma página que eu preciso citar, né? Eu consigo salvar direto pelo navegador e só ir lá verificar as informações e complementar com o que for necessário. Então é bem bacana também. Modo de uso dele, né? Como eu falei para vocês, ele funciona em extensão de navegadores. Aí tem opção para Firefox, para Chrome, para Safari, né? E também no modo standalone, via Office Word, né? E via LibreOffice Writer. Nós vamos utilizar aqui o Chrome e o Writer, certo? Então no Chrome, né, no Google Chrome, assim que eu abro, depois que eu realizei a instalação dele, né, assim que a gente abre o Google Chrome, ele aparece esse botãozinho que eu destaco aqui para vocês na apresentação. Então esse botãozinho eu vou clicar nele e ele já vai salvar lá dentro do Zotero, lá dentro da coleção que está selecionada atualmente, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele vai abrir essa caixinha logo depois que você clica, tá? É importante ressaltar que sempre que eu salvo, ou sempre que eu cadastro, né,
que eu realizo esse cadastro automatizado, como é o caso desse cadastro via Google Chrome, é importantíssimo que eu vá ao Zotero e verifique todos os campos essenciais, porque muitas vezes algumas informações ficam faltantes. Então a gente tem que ir lá e complementar esse cadastro, tá? Eu vou fazer um teste agora no Google Chrome, mas essa aqui é a tela principal do Zotero. Ela é dividida basicamente em 3 partes, né? Tem a primeira faixa aqui, onde ficam as coleções, onde está a minha biblioteca aqui. Aparece aqui as coleções. Eu criei a coleção Exemplos para a gente poder trabalhar aqui nos nossos vídeos, né? Aqui no meio ficam todos os itens que eu cadastrei, tá? E aqui ficam os campos, tá? Na medida que eu clico no item, aparece preenchido todos os campos aqui. Então, nessa última faixa, será onde eu vou realizar as modificações, por exemplo, desses itens. Beleza? Então, eu vou minimizar aqui. Vamos abrir aqui o Google Chrome, certo? Vou digitar aqui educação ambiental na sala de aula, certo? Vou abrir esse link aqui, beleza? Nesse link aqui, eu tenho algumas informações, ó, o título da página é essa aqui, tá? Tem todo o texto, né? Se eu precisasse citar, por exemplo, essa imagem aqui, eu poderia realizar a citação, não teria problema nenhum. O texto foi escrito por Wagner de Cerqueira e Francisco, tá? Mas a gente não acha, por exemplo, a data dele aqui. Então, provavelmente, quando o Zotero puxar, não vai trazer a data. O botão é esse aqui, tá? Save to Zotero, fica lá em cima. Passando o mouse em cima das extensões vai aparecer, né? Mas, para salvar dentro do Zotero, eu preciso estar com o Zotero aberto, beleza? Então, eu vou abrir aqui o Zotero. Ele vai aparecer a página principal do Zotero aqui, certo? Em exemplos, ó, tem até algumas coisas aqui, vou apagar, tranquilo? Então essa é a página principal. Eu estou dentro aqui da coleção Exemplos. Reparem que aqui eu tenho todos os itens que eu tenho cadastrado. Aqui vem a quantidade, 429 itens, tá? Eu posso clicar aqui em título, que ele vai ordenar por título. Posso clicar em autor, que ele vai ordenar por autor, beleza? Na medida que eu clico no item, aparece aqui todas as informações dele ao lado. Então aqui eu posso, por exemplo, fazer as atualizações que eu julgar necessário, beleza? Eu tenho várias coleções, eu criei uma coleção de versos, né, para guardar aqui enquanto a gente está utilizando essa nova coleção. E dentro dela eu tenho vários itens, né, mas se eu quiser ver todos, é só eu clicar aqui em minha biblioteca que ele vai listar tudo. A minha coleção Exemplo está vazia. Só vamos voltar aqui antes, vou mostrar uma coisa importante para vocês. Reparem que eu tenho um clipezinho no lado aqui e alguns têm um pontinho azul. Esse ponto azul quer dizer que eu tenho alguns anexos. Então eu tenho esse snapshot de anexo aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho um texto em PDF, tá? Então dá para a gente também colocar o anexo. É importante a gente ressaltar o seguinte: o Zotero tem uma funcionalidade que a gente consegue salvar todas essas informações em nuvens, tá? Principalmente enquanto estudante e professor, a gente acessa, faz uma conta lá para estudante, né? Uma conta educacional, uma espécie de conta educacional. Então a gente tem um limite de espaço lá para guardar isso na nuvem, né? É importante por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, nos computadores do IFE que tem isso instalado, eu consigo fazer esse sincronismo. Então isso é bacana, tá? Na medida que você insere esses anexos também são sincronizados com a nuvem. Aí pode pesar e vai chegar o momento de você não ter mais espaço lá em cima, tá? Lá na nuvem. Então é bacana que a gente não utilize esses anexos aí, tranquilo? Beleza, vou minimizar aqui, selecionei a pasta Exemplos, tá? Vou voltar lá no meu Google Chrome e eu quero salvar essa página, então vou vir aqui, ó, Save to Zotero. Ele vai abrir aqui salvando em, eu posso clicar nessa setinha aqui, então, ó, tô em Exemplos, né? Feito, beleza. Se eu acessar aqui, ó, já consta a Educação Ambiental na sala de aula, o título, tá? Repare que ele não trouxe o autor, por isso é importante a gente fazer essa checagem, fazer essa verificação, tá? Botou um resumo, o título do site, a URL, a data de acesso, então informações bacanas, tá? Então vamos acessar primeiro lá e localizar o autor. Vou voltar na página,
A gente viu lá embaixo o autor era Wagner de Cerqueira Francisco, copiei, beleza? Acessei no Zotero. Eu tenho último nome, primeiro nome. Se for um nome institucional, por exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ficaria o nome completo aqui, tá? Microsoft Corporation é o nome completo que fica aqui, beleza? Mas como é um nome de pessoa física, é o último nome. Então colei tudo, né? Vou dar um recorte aqui e vou colar aqui. Tranquilo? Cadastrei. Nós verificamos que não foi encontrado a data do documento. Eu vou colocar a data ali só para complementar, tá? Mas não é o mais adequado a fazer. Se não tem data, a gente pode deixar sem data. Vamos fazer o seguinte, vamos manter ele sem data aqui. Quando a gente for inserir na lista de referência, né? Quando eu for citar, quando eu for inserir na lista de referência, ele vai aparecer como SD, sem data, tá? Então é bacana também. Isso é uma regra da norma da própria NBR, beleza? Então nós fizemos aí o cadastro, né? Só não tivemos a data. Com o tempo a gente vai conseguindo identificar quais são os campos primordiais. Então a gente não há necessidade de a gente preencher todos esses campos, só os principais, tá? Beleza, vamos nós. Também é possível, né? A gente está passando primeiro a parte mais automatizada, né? Então também é possível realizar um cadastro pelo identificador. Tá? O que são esses identificadores, né? Eu tenho identificadores de livro e identificadores de artigos de periódico, tá? Os identificadores de livro são o ISBN, é o chamado ISBN, tá? É um prefixo de livro. Então é uma cadeia de caracteres de 13, atualmente são 13 caracteres, tá? E a gente cola esses 13 caracteres, ele já traz todas as informações do livro. No mesmo esquema ali, o ideal é que a gente faça uma verificação, né, e constate se os dados estão adequados, mas ele já traz todos esses dados. E também o DOI, né, que é uma identificação de documentos, é uma espécie de ID, de código de cada artigo de periódico, tá? Principalmente artigo de periódico. Então eu posso colocar esse DOI e na medida que ele vai na base desse artigo, busca as informações e traz para a gente. É bem bacana também. Então a gente vai fazer um primeiro teste. Para realizar o cadastro pelo identificador, eu vou clicar nessa varinha mágica aqui, que está destacada em verde, certo? Ele vai abrir essa tela em seguida, inserir ISBN, DOI, PMID, ID, etc. E aqui a gente tem um exemplo, tá? Eu busquei esse livro aqui, é um livro digital, né? É um e-book. Então eu vou clicar nesse e-book. Beleza. Vamos lá. Não estou conseguindo abrir aqui direto pelo e-book. Vamos ver se ele abre. Tranquilo, tudo bem. A gente acha um outro e-book aqui. Educação ambiental. A base que eu busquei ele foi DOB. Nós já falamos sobre base de dados, né? Então eu fui lá nessa base de dados e localizei esse e-book pra gente, certo? Então tem alguns aqui, tá? Vou abrir esse. Acesso gratuito. Abrir esse e-book. Repare que aqui eu tenho as informações principais, né? Autor, linguagem, ano, páginas, ISBN. Reparem que aqui ele está como EISBN, porque é um e-book, tá? E como ele é um e-book, ele também vai ter o DOI. Os mais novos, pelo menos, tem o DOI. Eu vou baixar ele aqui. Abrir, tá? Como eu tenho aqui vamos lá, o ISBN dele, que é esse aqui, vamos tentar cadastrar ele pelo ISBN. Copiei, abri aqui o Zotero, vou clicar na varinha mágica, dou um Ctrl V, está carregando as informações, beleza, traz pra gente aqui, ó, o título, o autor, certo? O lugar, editora
data, todas as informações que ele precisa aqui. A URL, a data de acesso, também bacana, tá? Beleza, vamos voltar aqui na nossa apresentação. Aqui eu tenho outro artigo, eu acho que ele também não vai abrir, tive algum problema de hiperlink aqui, mas tudo bem. A gente busca educação ambiental nas escolas da região de Ribeirão Preto. Então vamos buscar esse artigo. Educação ambiental nas escolas de Ribeirão Preto. Região de Ribeirão Preto, né? Vamos lá, aqui. Localizamos. Certo? O DOI é esse link aqui, tá? Se a gente não localizar, é simples. Eu vou dar um Ctrl F e dentro, o Ctrl F vai fazer uma busca dentro da página que está aberta, tá? Então vem aqui e coloco o DOI. Ele vai localizar para mim, beleza? Copiei. O sistema é exatamente o mesmo. Vou vir aqui, abro, clico na varinha mágica, coloco o DOI. Ele vai fazer a busca, tá? E já vai trazer para a gente. Então repare que ele trouxe o título, né? O nome dos autores, aqui são 3 autores. Eu falei para vocês de autor institucional, né? Ou autor pessoa física. Aqui eu posso ir incluindo, né, os autores. O título da publicação, que na verdade é o nome da revista, volume, edição, páginas, data, tá? O DOI, o próprio DOI, o título curto, o URL, ele vem trazendo todas as informações que ele considera pertinente aqui, beleza? Para esse vídeo, o nosso conteúdo era esse. No próximo vídeo nós falaremos sobre os cadastros manuais, né? Que existe uma série de itens que eu não tenho a facilidade de fazer de forma automatizada. Teses, por exemplo, dissertações eu tenho que cadastrar manualmente, artigo de conferência eu cadastro manualmente, mas eu cadastro uma vez só. Depois que eu realizo esse cadastro, ele vai estar lá guardadinho na minha biblioteca virtual e eu posso utilizar em qualquer um das pesquisas que eu esteja fazendo. Beleza? Então nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!